Desenvolvendo, tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje eu irei falar um pouquinho sobre o cenário que os adolescentes, os desafios que os nossos adolescentes têm enfrentado nesses últimos tempos. Nesse cenário onde o consumismo, onde a tecnologia está muito intensa versus a busca por pertencimento, a busca por sua identidade. Como que os adolescentes têm lidado com esse cenário, como os adolescentes têm lidado com o mundo externo versus o mundo interno. Desenvolvendo sem mais enrolação, bora para o vídeo de hoje. Se os adultos cedem aos consumos dos desejos, quem dirá o adolescente? Imaginemos. Mas, antes de tudo, eu também preciso falar que nós não podemos generalizar os adolescentes. Cada adolescente irá responder às demandas de consumos, ao mundo interno e externo, de acordo com o seu repertório, de acordo com as suas vivências. Mas nós sabemos que os adolescentes na nossa sociedade é um adolescente por busca de pertencimento, por busca da sua identidade. E há uma tendência desse adolescente através de alguns consumos, através de alguns objetos, encontrar uma forma de pertencer a um determinado espaço, pertencer a um determinado grupo. Nesse cenário, os adolescentes que se encontram em vulnerabilidade social e econômica acaba sendo mais prejudicado. Nesse cenário onde os adolescentes estão consumindo, as propagandas estão incentivando os adolescentes a consumirem cada vez mais, com propagandas que muitas vezes nas entrelinhas fala que o adolescente irá pertencer a determinado grupo, irá ser isso e aquilo se consumir esse objeto. Nesse cenário, os adolescentes que situações financeiras complicadas acaba sendo mais prejudicado. Desenvolvendo, olha que interessante, olha que pensamento que o livro que a gente está usando como referência para esse vídeo compartilha. Para Bauman, a sociedade de consumo no qual vivemos tem como base a promessa de satisfação dos desejos de forma que nenhuma outra sociedade anterior alcançou. Mas essa promessa só permanece sedutora se o desejo continuar não realizado. Assim, a busca pela satisfação é um círculo vicioso que nos leva ao consumo insaciável, movimentando toda uma indústria que alimenta a nossa sociedade de consumo. Mas, desenvolvendo, se a gente parar para pensar, veremos que a questão central não é o ato de consumir, o ato de adquirir um bem, mas sim a representação que existente na aquisição de determinado produto. Veja bem, desenvolvendo todo o produto, existe uma representação social que se constrói a partir da cultura, do contexto em que o sujeito está inserido, a partir da imagem que é vendida pelas campanhas publicitárias. E aí eu te pergunto, esse objeto, isso que você anda consumindo, tem um significado para você? É realmente importante, essencial para você? Ou é uma forma de você provar algo para alguém? Ou uma forma de você pertencer a um determinado espaço, a um determinado grupo? Fica aí para a gente refletir um pouquinho. De acordo com Beck, ter e ser são distintos, mas se torna inseparáveis para o consumidor. O sujeito, as pessoas têm tido suas posses como parte deles mesmos. Sendo assim, o ato de possuir e ser se torna elementos para a construção da identidade individual. Então, essas representações, esses significados que os objetos, os produtos têm trazido para esse sujeito, para nós seres humanos, com isso acaba que ocorrendo um deslocamento do consumo para o consumismo.
Algo que antes era importante torna-se essencial. Com isso, desenvolvendo o consumo de antes já não sustenta mais o sistema competitivo que regula o mercado. É preciso comprar cada vez mais e com isso as empresas não estão mais vendendo os produtos, mas sim a imagem que é associada a esses produtos. E como a gente já comentou aqui, eles estão cada vez mais incentivando as pessoas, colocando na mente das pessoas que para pertencer é preciso ter. É nesse momento, nesse movimento que acontece o deslocamento do consumo para o consumismo. E é nesse contexto que os nossos adolescentes estão inseridos. Como que os adolescentes têm lidado com a pressão no mundo externo versus conflitos existentes no mundo interno? Como que os adolescentes têm lidado com esses desafios onde as empresas, as campanhas publicitárias têm incentivado ao consumo desenfreado? Pois bem, desenvolvendo. A adolescência é um período marcado pela procura por sua identidade, pela autoafirmação, uma busca pela aceitação, uma busca pelas novas descobertas e tudo isso se torna o quê? Um prato cheio para os apelos publicitários. Então, desenvolvendo nós adultos, que temos uma certa maturidade, bem entre aspas, pois esse cenário atropela todos nós, todos estamos inseridos nesse contexto, nesse cenário, mas ainda assim, com o repertório que nós temos, nós devemos alertar os adolescentes sobre os apelos que as propagandas publicitárias trazem, nós devemos alertá-los sobre os seus consumos, desenvolver, incentivar eles terem um senso crítico sobre a sua compra. Precisamos também pontuar ao uso excessivo da tecnologia, que é também uma característica desses novos tempos. Os adolescentes, quando usam de forma excessiva da tecnologia, pode ocorrer de ter que lidar com alguns problemas que pode prejudicar o desenvolvimento desse sujeito. E já temos algumas alterações que ocorrem no psicológico, que ocorrem no físico do sujeito quando usa de forma excessiva a tecnologia, os computadores, celulares, etc. Por exemplo, alteração do sono, alteração no humor, alteração no apetite e entre outros problemas que pode refletir tanto na saúde mental quanto no físico. Sem contar que muitas vezes nesses ambientes online não existe uma fiscalização. E aí pode levar o sujeito, o adolescente, a uma situação de risco, refletindo um sofrimento psíquico. E muitas vezes esses usos acontecem dentro da casa dos pais, dentro da sua própria casa, onde os pais pensam que os filhos estão protegidos e estão seguros, mas quando na verdade não. Então é preciso sim ficar com o alerta ligado, mesmo que os seus filhos estejam dentro de casa. Esse alerta continua, deve se estender também. Um outro ponto também desenvolvendo que precisamos comentar é sobre o corpo ideal que é compartilhado nas mídias, que pode levar o adolescente a buscar estratégias não saudáveis para ter esse corpo, em busca desse corpo ideal. Por exemplo, praticar exercícios físicos em exagero, começar a ter restrição alimentar, começar a comer com sentimento de culpa e entre outros comportamentos que esse corpo que é incentivado pelas mídias pode desenvolver o sujeito ter alguns comportamentos disfuncionais, comportamentos que pode levar o sujeito a uma pressão psicológica desnecessária, a um sofrimento psíquico. Então, nós também devemos ficar em alerta sobre isso. Todos os pontos discutidos até aqui estão relacionados ao consumo, embora nem todos se vinculem à obtenção de bens e produtos concretos. Em alguma medida,
toda a inserção no contexto virtual, identificação com a mídia, demanda a aquisição simbólica de uma imagem, de um lugar social e de pertencimento. É nesse cenário que os nossos adolescentes estão tendo que viver. Além de ter que lidar com os desafios dos hormônios, além de ter que lidar com o luto do corpo infantil, também estão tendo que lidar com essa pressão do mercado, das campanhas publicitárias, onde vem incentivando o consumo desenfreado, onde vem dizendo que para pertencer é preciso ter. Então, desenvolvendo, é esse o cenário que os nossos adolescentes estão inseridos. E a missão de nós, psicólogos, educadores e pais, está difícil, está complexo, pois nós também, como já comentamos, estamos inseridos também nesse contexto, nesse cenário. Muitas vezes nós vamos ter que acomodar e entender os nossos desejos para educar um adolescente. Mas ainda assim nós temos um repertório, nós temos uma experiência que pode auxiliar de uma forma mais tranquila, com menos sofrimento o adolescente. Então, é difícil, mas nós não podemos deixar essa missão de lado. A gente temos que arregaçar as nossas mangas e incentivar os nossos adolescentes a desenvolver um pensamento crítico, a questionar tudo aquilo que chega até ele, porque também o adolescente está lidando com o excesso de informação. Então, incentivar o adolescente a questionar essas informações, a questionar essas notícias, a questionar o seu consumo, se tem necessidade, a questionar a representação, o significado que os produtos têm para eles. Então, desenvolvendo o caminho é o diálogo. A proibição, já existem várias pesquisas dizendo que não é sustentável a longo prazo, que muitas vezes só provoca uma irritação do sujeito, da criança que quer fazer diferente daquilo que foi imposto. Então, o diálogo, o questionamento, o ouvir, uma escuta ativa, a reflexão, o andar juntos pode ser sim uma solução mais sustentável. Então, desenvolvendo, era isso que eu queria trazer para vocês. Todas as referências que usamos para construir esse vídeo, que foi um pouco complexo, um pouco cansativo, mas enfim, todas as referências estarão na descrição desse episódio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de valorizar o meu trabalho, curtindo, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo caso não seja inscrito. No mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Me acompanhe no Instagram, @FrancieleSilvaReal.